E é interessante que você citou de Paulo, né? Na tarefa de Paulo. E Jesus, numa parte, ele diz assim: não vades aos gentios, né? Tá nesse capítulo 24 tem essa parte, né? Uhum. Que diz assim, né? Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de dado instruções seguintes: não vade aos gentios, e não entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. E ele dá essa ordem, mas depois de muitos anos mais para frente, Paulo vai aos gentios e espalha o evangelho, né? Graças a ele tem no Oriente tudo, né? No Ocidente o evangelho. E ele diz isso porque o povo não estava preparado naquele momento de ouvir as mensagens de Jesus, ou não, ou acontece algo parecido com o espiritismo, de que não perde tempo com aqueles que são seus detratores, né? E vai semelhando, acolhendo aqueles que o buscam. Então, na verdade, o entendimento aí precisa se raciocinar. Porque como a gente estava falando da casa espírita ter uma boa recepção, ele colocava aí nessa primeira parte, dizendo aos seus discípulos, por quê? A hora era chegada. Como havia muita dificuldade de entendimento, então ele dizia, não perca tempo. Por quê? Até hoje você vai encontrar aqueles que se dizem ateu, que vai ficar te fazendo perguntas que não tem propósito. Então você não tem que perder tempo com isso. Você tem que identificar e falar assim, olha, se você quiser realmente melhor orientação, vai a tal lugar, ou isso no dia de hoje. Mas naquela época, eles eram perseguidos, tinham as dificuldades, porque se andava demais e não existia meios, nem WhatsApp como existe hoje. Então, as notícias, quando elas corriam, elas mais se tornavam problemas do que soluções. Então, quando ele colocou para que esses discípulos, quando chegassem a determinados lugares, que não perdesse tempo com isso, porque já era para se achegar, ou quando eles conhecessem que alguns lugares já tinha o conhecimento do Messias, já tinha conhecimento do Criador, já tinha conhecimento da base sustentativa da espiritualidade, ali sim. Por quê? É o efeito multiplicativo. Né? Hoje nós temos as casas que estão aí. Poxa, aí eu te convido aí na casa. Você vai lá, você se sente muito bem pela energia, pelo atendimento e tudo mais. Aí tem uma pessoa que chega para você e fala assim: poxa, Éder, eu tô com uns probleminhas, coisa e tal. Conhece algum lugar onde eu poderia ir, que eu poderia entender isso e aquilo? Olha, eu fui num lugar que é isso, aquilo, coisa e tal. Você é multiplicador de conhecimento. Você é multiplicador de boa nova. Porque evangelho é boa nova. Então, quando eles colocavam a condição ali, não precisam perder o seu tempo. Mas, como eu disse, a gente precisa estudar aí, porque existe o sentido de que naquele tempo havia muita perseguição, naquele tempo havia muitas situações e as dificuldades. Até porque para você chegar num povo era muito mais difícil do que tudo. Né? Tanto é que quando se falava que Jesus estava no lugar, vinha gente de tudo enquanto era canto. Mas com eles era difícil. E quando você fala de Paulo de Tarso, quando ele vai aos gentios, ele sim, ele levou. Paulo foi aquele que mais explorou. Se a gente lê a literatura, a gente vai ver que ele chegou até Nero. Ele foi até Roma. Ele quis chegar a todos para mostrar que assim como ele teve aquela reforma íntima, né? Ele poderia fazer com que as pessoas pudessem enxergar, porque ele foi tão bruto. E ele falava, não, eu preciso convencer esses que também tinham o mesmo pensamento que eu. Por isso que ele foi aos mais, né? Ele foi aqueles que ele acreditava que poderia conseguir, que aliás se transformou Paulo, porque ele era tão temido quanto Saulo, né? Porque ele foi um militar, né, de alta patente. E ele, quando ele chegava, assim, que ele já estava dentro da conversão, já seguindo a Jesus, a Cristo, qualquer lugar que chegasse e falasse Saulo, todo mundo já tinha medo dele, achando que ele estava disfarçado, querendo catar a imposição. Mas não.
Até que foi favorecido, um dos apóstolos disse para ele, por que você não transforma seu nome? E aí colocaram Paulo. Aí foi Paulo, e o Paulo já modificou, né? Aí já se tornou a figura que passou pela transformação. Então, quando a gente vai falar de reforma íntima, a gente trabalha muito com propriedade a pessoa de Paulo, né, que se transformou de Saulo, o militar, para Paulo, o andarilho, que levou para tudo enquanto foi lugar, né, e foi de outras épocas, porque cada discípulo de Jesus na época foi designado, né? Porque Jesus, em sua ressurreição, ele ficou 40 dias e 40 noites com os seus, quando ele voltou. E ele ficou dando as instruções, porque eles estavam tudo acuados, estavam todos amedrontados. Então, quando Jesus esteve com eles, ele veio justamente fortalecer essa capacidade, e eles não podiam deixar matar aquela luz, porque eles já conheciam aquela luz. Então, eles tinham que levar, porque Jesus, ele veio simplesmente fazer o que Moisés, os patriarcas, eles já colocaram. Eles vieram preparar o solo, Jesus veio fecundar, e a doutrina está vindo aí para colher. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.